Diz a Bíblia assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Diga comigo, a mãe de Jesus estava ali. Versículo 2 diz: Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Diga, Jesus e os seus discípulos foram convidados. Diga, Maria estava ali. Jesus e seus discípulos foram convidados. Versículo 3 diz que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E o versículo 4, Jesus então responde para ela: que temos nós em comum, mulher? A minha hora não chegou. Diga comigo, Jesus disse que a hora não tinha chegado. Versículo 5 então prossegue dizendo: sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Preste muita atenção nessa informação, porque a Bíblia, o Espírito Santo sempre dá coisa selecionada na palavra. Irmãos, João diz que se tudo que Jesus fez fosse registrado na Bíblia, não tinha livro que coubesse. Então tudo que está na Bíblia a gente tem que estar atento por que está ali. Que não é um acidente, que não é algo que foi colocado aleatoriamente, tem um propósito. E em seguida o texto diz então que disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E eles encheram até a borda. Marca isso aí também. Então Jesus disse para eles: agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. O encarregado da festa provou a água transformada em vinho, ou que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, este vinho. E embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Amém? Olhe para alguém perto de você e diga: Deus está guardando o melhor. Se você acha que você está vivendo melhor, Deus tem um melhor guardado. Amém? Você está comigo nessa, amém? E a Bíblia então encerra dizendo: este sinal miraculoso, este milagre, foi o primeiro milagre que Jesus fez. Amém? Diga comigo, este milagre foi o primeiro milagre que Jesus fez. Amém? Que Deus os abençoe pela sua palavra. Olhe para alguém perto de você, o mais perto tiver, e diga para essa pessoa assim: ó, o primeiro milagre a gente nunca esquece. Amém? No mundo costuma dizer: o primeiro beijo não se esquece, o primeiro carro não se esquece, a primeira moto não se esquece, a primeira bicicleta não se esquece. Eu me recordo da minha primeira bicicleta, uma Monareta 76, cor roxa, vinho, coisa mais linda. O guidão dela, do chão, era mais ou menos essa altura aqui, do chão até aqui. O guidão no chão, no alto. Minha bicicleta era apelidada de chifre de boi, quando eu andava na rua. Aliás, eu aprendi a andar de bicicleta com 12 anos de idade. Olhe para alguém que não sabe andar de bicicleta e diga: tem jeito para você, viu? Tem jeito, relaxa. Quem aqui não sabe andar de bicicleta, não levanta a mão. Não levanta a mão. Mas, quando nós olhamos para essa palavra, irmãos, João capítulo 2, primeiro milagre de Jesus, a gente precisa atentar para isso. Dentre tantos milagres que Jesus poderia escolher para realizar, Jesus escolhe um: transformar água em vinho. Nesse texto nós encontramos aqui a grandeza desse milagre. E ao mesmo tempo nós encontramos também como o milagre aconteceu. É o primeiro milagre. São princípios que vão aparecer aqui nesse texto, e eles serão repetidos em outros milagres a partir daqui. São princípios também para milagres para você estar vivenciando na sua vida. Talvez eu esteja falando aqui de milagres que você já está vivendo, como os nossos 3 irmãos. Talvez eu esteja falando de milagres que você ainda vai viver. Seja como for, esses princípios são aplicáveis para mim e para você. Amém? Você conhece a história. É um casamento. Jesus estava ali, muitos convidados. No meio da festa, o vinho acaba. Jesus é acionado por Maria. Ele transforma a água em vinho, e aquilo que já estava com o final decretado de tristeza se transforma numa grande alegria. A tristeza é a desonra que o noivo sofreria, e a família dele, agora ele sai como o cara que quebrou a regra, porque
todo mundo, toda a festa que aquele mestre de cerimônia foi, o vinho pior era o que chegava por último. Mas nessa festa o vinho melhor veio por último. Então esta fama foi para o resto da vida. Por onde aquele mestre de cerimônia foi, ele saiu falando: rapaz, eu fiz uma festa e tinha um noivo que esse camarada me surpreendeu. Rapaz, ele mudou a regra do negócio. Você está entendendo isso, amém ou não amém? Deixa eu te falar uma coisa, tem história triste na sua vida, que o final parece que você diz assim: acabou, chegou até aqui. Mas Deus está mudando o seu final para te dar uma grande alegria, para que a sua história seja contada, amém? Você está aqui? Amém? Eu olho para a Sabrina e para o Gleison, eles estavam com uma história triste, até o final do ano passado, mas agora eles têm uma história nova para contar. Eles vão ser lembrados como aqueles que abraçaram o milagre, receberam o milagre de Deus na vida deles. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Aleluia! Então nós olhamos para esse texto, irmãos, e aqui encontramos a impossibilidade desse milagre acontecer. É por isso que o texto diz que esse é o primeiro milagre que Jesus fez. Ele é milagre, porque o que acontece nesse texto é que Jesus muda a matéria. Porque água é água, vinho é vinho. São duas matérias diferentes. Para você ter uma ideia, vinho não é feito com água. Vinho não leva água na sua mistura. É o puro suco de uva. É a uva esmagada, não tem água acrescentada. É o puro suco de uva, que passa por um processo de fermentação e se torna o vinho. Mas Jesus pega a água, que é água, e transforma em vinho. Jesus muda a matéria. Você sabe que na Idade Média existia um grupo de pessoas que acreditavam que isso era possível, mudar, transformar matéria, porque o sonho deles é que eles chegaram a uma conclusão que chumbo, ele tem os elementos muito parecidos com o ouro. E o desejo desse grupo era transformar o chumbo em ouro. Imagina o quão rico eles ficariam. Eles ficaram conhecidos como alquimistas. Já ouviu falar disso? A ciência da alquimia, sabe? E eles tentaram e óbvio, isso não deu certo. E eles desistiram da ideia, porque boa parte dos alquimistas era uma espécie de mago também. Eles desistiram da ideia, e ao desistir da ideia vieram outras ciências, como a química, que saiu da alquimia. Você está aqui comigo, amém? Então, essa ideia de transformar a realidade é uma ideia somente executável em Deus. Diga comigo: Deus transformou uma realidade em outra realidade. Deus pode transformar a sua realidade em outra realidade. Você está aqui comigo? Bom, o Criador da matéria é o único que pode alterar a matéria. Ele pode fazer crescer uma perna, ele pode fazer um olho voltar a enxergar, que nunca enxergou. Ele pode fazer um olho enxergar, um olho que nunca enxergou. Ele pode fazer um mudo falar, que nunca falou, um surdo ouvir, que nunca ouviu. Ele pode mudar todas as coisas, porque Ele é o nosso Deus. Então, irmãos, chegou a hora da festa. E no ápice da festa, a única coisa que restou foi água. Registra essa informação: água. Deixa eu te falar, água é a essência, é o básico. Irmão, olha aqui para mim, eu não sei você, mas quando chega para alguns de nós, eu vou olhar para trás no meu passado e pensar, sabe, quando as coisas apertavam lá em casa, irmãos, a única coisa que a gente sabia que tinha em casa era água. Você abria a geladeira parecia um aquário cheio de água. Só tinha água, irmão. Quando dava fome, a gente tomava água gelada. Por quê? Porque água é o básico. Sabe, eu imagino que alguém poderia falar assim para Jesus: Jesus, só tem água aqui, o vinho acabou. E Jesus fala assim: e eu com isso? Eu não tenho nada com isso não, eles que bebam água. Ué, eu vou transformar água em vinho? Eu não tenho nada com isso não, eu tenho mais coisa para fazer. Irmão, se Deus fosse o Deus que está na cabeça de muitos de nós, que está aqui hoje, que está nos acompanhando agora em casa, a gente já pensaria assim: Deus que tem que cuidar do universo, Jesus que tem tanta coisa para fazer, vai se preocupar em transformar água em vinho para alegrar um casamento? Tanta coisa para Jesus fazer. Nossa, Ele está ocupado em manter o universo em funcionamento, Ele está ocupado em manter a lei da gravidade funcionando, Ele está ocupado com tanta coisa, Ele vai se ocupar em transformar água em vinho. Ah, pelo amor de Deus, você não tem vergonha, Alexandre, de fazer essas orações que você faz para Deus? Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa, Deus me ajuda, me dá uma namorada, Deus me dá um casamento. Não tem condições. Deus está ocupado. Irmão, para com essa bobagem. Esse texto aqui para dizer exatamente o contrário do que você está pensando.
Deus se importa com tudo o que acontece na sua vida. Deus se importa com cada detalhe. Deus está preocupado em ouvir sua oração. Pode pedir a namorada, a esposa, pode pedir o carro, a casa. Ele se preocupa, Ele se preocupa. Esse texto me afirma isso. Amém ou não amém? Então presta atenção. Esse milagre aqui, irmãos, no texto está dizendo para nós o seguinte: Deus não está contente que na sua vida só tem o essencial. Deus não está contente que na sua vida só tem o básico. Tem muitos de nós que é assim. Quando está no mundo, né? Eu não gosto dessa dualidade, né? Do secular e do profano, mas só para você entender o que eu estou falando. Mas quando está lá na faculdade, a pessoa pensa assim: não, eu tenho que crescer. Eu tenho que ambicionar coisas maiores. Não, eu tenho uma formação, uma graduação, mas eu quero ter uma pós-graduação. Aí eu tenho uma pós-graduação, eu quero ter agora um mestrado. Não, eu tenho mestrado, eu quero ter um doutorado. Mas quando vem para as coisas de Deus, a pessoa diz: não, irmão, a gente tem que se contentar com um pouco. Fica feliz aí, vivendo com esse pouquinho aí. Você está entendendo, irmão? Você está aqui comigo? Deixa eu te falar uma coisa. Deus está nos dizendo que o essencial para Ele não é o bastante ainda. Ele tem algo maior. Ele nos chama a ir além daquilo que é básico. Ele não fica satisfeito, irmãos, quando tudo que temos é só o básico. E eu não estou falando aqui, irmãos, de falta de contentamento. Presta atenção nisso. Porque alguns de nós leem, por exemplo, Salomão em Provérbios. E Salomão, na verdade, está tecendo uma crítica. Porém a gente pinça o texto e diz: olha, eu lembro lá das palavras de Salomão: Senhor, não me dê riquezas, para que eu não me desvie do Senhor. E também não me deixa pobre, para que eu não blasfeme de Ti. Aí as pessoas pegam esse texto e usam isso como base para dizer: deixa eu viver com essa miséria aqui mesmo, está muito bom. Irmãos, só que o padrão não é esse. O padrão está no Novo Testamento, quando Paulo diz assim: eu sei ter uma mesa farta, e sei também ficar sem nada. Eu posso experimentar tudo. Eu posso ser abastado, posso viver uma escassez, não tem problema nenhum, porque eu posso passar por tudo, porque o Senhor me fortalece para enfrentar qualquer realidade. Você está entendendo isso? Então quais são os dois extremos que nós temos que evitar? Primeiro extremo, o extremo de desprezar o básico, não ser grato pelo básico, amaldiçoar o básico. Porque eu preciso te contar, irmãos, que o básico, o essencial, é ferramenta para Deus fazer milagre na sua vida. Se você é grato, se você valoriza o pouco que está na sua mão, relaxa, Deus vai colocar coisas maiores na sua vida. Você pode dizer amém? Mas você precisa ser grato pelo que Deus colocou, você precisa zelar, você precisa honrar. Se uma pessoa consegue honrar a Deus com um pouquinho do salário que chega no final do seu mês, relaxa, Deus vai olhar para essa pessoa e dizer: eu tenho aqui um investidor, eu vou mandar mais para essa pessoa, eu vou derramar mais na vida dessa pessoa. Aliás, eu abro um parênteses aqui, quero encorajar você a ser generoso, como o pastor Romulo falou, a ser generosa. Nós temos duas irmãs que vão se casar agora. Agora em março, Samara vai se casar com Pedro. Olha só, filha do Jovelino e da Neia. Vão se casar agora em março. E depois, no iníciozinho de abril, quem vai se casar é a Giovana. Cadê ela? Giovana vai, a filha de Giovanni, que está aqui hoje, que Deus abençoe, que alegria ter essa família preciosa. Giovana vai se casar com Daniel. Pensa um casalzinho top. Irmão, você está com a faca e o queijo na mão. Está aí 2 casais para você semear. Porque o generoso já vai pegando o pix deles, já vai semeando na vida deles. Amém? Então, irmãos, primeiro extremo é não ser grato pelo que é essencial. Seja grato, seja grata. Mas o segundo extremo é se acomodar ao essencial e não crer que Deus tenha mais para você. Porque, na verdade, Deus planejou uma festa para nós, irmãos. Deus não quer que as coisas parem no meio do caminho. Deus não está satisfeito com aquilo que é essencial na nossa vida, porque Deus quer nos levar ao próximo nível. Isso vale para o ministério que você tem, isso vale para o seu casamento, isso vale para a sua criação de filhos, isso vale para as suas finanças, isso vale para a sua saúde, isso vale, irmãos, para tudo na sua vida. Deus quer te levar para um nível maior. Deus quer te levar para o nível dos milagres. É claro que em alguns momentos nós precisamos viver do essencial. São momentos que nós aprendemos e crescemos. Mas a gratidão pelo que é essencial, aquela valorização é que vai transformar o essencial numa plataforma de milagres.
Então levanta a sua mão, comece a agradecer pelo que você tem na sua vida. Seja grato, seja grata, seja grato. Mas eu preciso te contar que o essencial não é o estágio final de Deus para você. O essencial, diga isso comigo, o essencial não é o estágio final de Deus para nós. Você pode desejar mais, você pode querer mais, porque Deus provê para além do que é essencial. Eu vou repetir isso. Deus provê para além do que é essencial. Porque Ele se interessa, porque Ele se importa. Paulo instrui Timóteo, revelando essa verdade, quando diz para ele assim: olha, Timóteo, fala com os ricos deste mundo, para eles não serem arrogantes, para eles não colocarem a esperança deles na incerteza da riqueza que eles têm, para eles não acharem que eles são muito ricos e são autossuficientes, porque riqueza é instabilidade. Mas eles precisam colocar a esperança deles em Deus. E Paulo diz por quê? Porque de tudo, diga comigo, de tudo, diga de tudo, mas é de tudo. Sabe o que é tudo? É tudo. De tudo Deus nos provê. Olha o que o texto diz: generosamente. Para quê? Para nossa satisfação. Toque alguém aí do teu lado, diga: olha, Deus fica feliz quando tudo está dando certo na sua vida. Deus fica feliz quando você adquire um bem novo. Deus fica feliz quando você constrói a sua casa. Deus fica feliz quando o seu casamento está dando certo e você vai sair com a sua esposa para viajar. Desde que você não use nada que seja dele para fazer essas coisas. Deus provê tudo generosamente para nossa satisfação. Ele se alegra quando a gente se alegra. Então, Deus quer nos levar para níveis acima do essencial. Para a gente acessar isso, a gente precisa entender que tem um caminho. O caminho para os milagres. E por isso que esse primeiro milagre que a gente nunca esquece, tem para nós esses princípios. Você quer saber sobre eles, amém? Então vamos juntos? Versículo 1 e 2 diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Preste muita atenção, olha o que o texto está dizendo. São dois verbos diferentes aqui. O verbo primeiro é o verbo estar, dizendo que Maria estava ali. O segundo verbo é o verbo convidar, dizendo que Jesus e seus discípulos foram convidados. Então preste atenção, há um contraponto aqui. O que esse texto está nos dizendo? Preste atenção que eu disse no início, o Espírito Santo está selecionando até mesmo palavras para nos instruir. Então veja, o que o texto está dizendo é que Maria obrigatoriamente teria que estar ali, de alguma forma. O texto não explica. O que é mais provável é que Maria tenha alguma ligação com a família dos noivos. Seja a mãe, seja o pai, seja lá quem for, ela tinha uma ligação, então ela teria que estar ali. Mas necessariamente Jesus não. Seus discípulos também não. Por isso que o segundo verbo é que Jesus e seus discípulos foram convidados. E aí que está, irmão. O primeiro princípio para você viver milagres nesse ano 2026, para você viver os milagres que Deus tem para a sua vida, é que os milagres passam pelas nossas escolhas. Diga comigo, escolhas. Irmãos, tem gente que acredita que o milagre vai acontecer pela vontade de Deus, vírgula, dependendo do estado do humor de Deus. Tem dia que Deus acorda feliz, quer saber? Vou abençoar o pastor Romo. Tem dia que Deus não está muito bem, que alguém chateou e diz: eu não vou abençoar a Rayane hoje não. Eu vou dizer não para a oração dela. Tem gente que pensa desse jeito. Tem gente que pensa que Deus se move como o homem se move, com o estado de humor. Tem gente que é assim. Tem gente, irmão, que alguém bate na porta pedindo uma ajuda e ele está com o coração bom, ele vai lá e ajuda. Outro dia ele descobre que aquela pessoa que ajudou passou a perna nele de alguma forma. Aí aparece outra pessoa pedindo ajuda. Ele diz: eu nunca mais ajudo ninguém, sai fora do meu portão. Percebe? Só que a gente transfere isso para Deus e acha que Deus opera assim. Deus não é menino, Deus não é homem para se arrepender daquilo que faz, nem voltar atrás. Então tem gente que pensa que o milagre acontece, a maioria de nós pensa assim, porque Deus mudou de humor e resolveu abençoar a gente. E quando o milagre não acontece, é que Deus também mudou de humor e agora não quer mais abençoar a gente. Deixa eu te falar que esse conceito está errado. Nessa conferência nós aprendemos, e a Bíblia diz isso o tempo todo:
Deus está de mãos estendidas para mim e para você, mas é a nossa postura que vai definir se a gente vai alcançar essas mãos. Você está aqui, amém ou amém? Então, nós temos alguns pensamentos errados acerca dos milagres. Um deles é: Deus só faz milagres na vida das pessoas que Ele mais ama. Esse é um pensamento. Eu já conheci gente assim: por que Deus não fez um milagre na minha vida, pastor? É porque Ele não me ama. Tem gente que pensa que Deus faz milagres na vida de alguém porque ama esse alguém. Então, se Ele não faz milagres na vida de alguém, então é porque Ele não ama esse alguém. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, em nome de Jesus, isso é Bíblia. A bondade de Deus não é sinal de preferência. Eu vou repetir isso para você. A bondade de Deus não é sinal de preferência. Eu já cruzei com muita gente pelo caminho que diz assim: não, pastor, Deus me abençoa muito, porque, sabe, Deus me ama, porque eu sei que de alguma forma, eu estou toda errada na minha vida, mas eu acho que para Deus eu sou muito especial, porque, olha, pensa que eu falo, tudo que eu peço a Deus, Deus me dá. Eu falo: rapaz, esse cara é bom, porque tem coisa que eu peço a Deus, Deus não me dá. Tem gente que vive nessa dimensão, porque acha, porque Deus está sendo bom com ele, então significa que Deus o prefere, ou a prefere. Nada disso, irmãos. Da mesma forma que bondade de Deus não é sinal de preferência, sofrimento também não é sinal de falta de amor. Gente que sofre não é porque Deus não ama. Outro dia eu vi uma colocação assim: se Deus realmente deseja curar as pessoas, por que tem tanto cristão sofrendo no hospital? Ué, porque sofrimento não é sinal de falta de amor de Deus, irmão. E a gente vai entender isso ao longo do sermão. Deixa eu te falar uma coisa. Os milagres, eles estão diretamente ligados a leis. Quando eu olho para Mateus 5, aqui está algo poderoso para nós. Jesus diz assim, dando vários exemplos, Jesus então termina os seus exemplos dizendo: ajam assim, para que, ajam dessa forma, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. E aí Jesus diz: porque o seu Pai que está nos céus, Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está falando, irmãos, que o nosso Deus é bom até com gente ruim. O nosso Deus é bom até gente que xinga Ele. O nosso Deus é bom até gente que blasfema dEle, que faz piada imoral com o nome dEle. Ele age com bondade com essas pessoas. O que Jesus está dizendo aqui é sobre o milagre da vida. Porque sol e chuva são necessários para que a planta germine, frutifique. Então o que Jesus está nos ensinando aqui? Que a bondade de Deus vai se manifestar na sua vida. Que vai chover na sua horta, como a gente está ouvindo sempre. Que vai vir o sol para você. Mas deixa eu falar, o que é que você plantou lá na sua horta? Porque o que tiver lá é o que vai dar. Porque se você plantou espinheiro, vai dar espinheiro. Porque o que Deus tem já está disponível para a sua vida. Esse milagre da vida, das plantas crescerem e frutificarem, já está pronto. Deixa eu te falar uma coisa: Deus vai fazer chover. Então o que tiver lá, urtiga, espinheiro, vai dar. Mas se tiver lá plantado, plantas frutíferas, vai dar também. Porque a gente está aprendendo, irmãos, que as leis são impessoais. Porque tem gente que pensa assim: foi Deus que fez a plantinha crescer, foi Deus que fez isso aqui. Não, irmão. Deus mandou o que é necessário. O milagre já está acontecendo ali, Deus já está operando. O que você tem que fazer? A sua escolha. Você está entendendo, amém? E isso aqui não é sobre planta. Isso aqui é sobre a sua vida que eu estou falando, sobre suas escolhas. O que você está escolhendo para a sua vida. Deus estabeleceu uma lei, Deus estabeleceu um princípio. E é o princípio que vai conectar a prática dele para viver o milagre. Poderíamos chamar de lei da semeadura. O que o homem semeia, o que ele colhe. Se um homem semeou a vida inteira, briga, dissensão, abandono da família, o final da vida desse homem é ficar sozinho num asilo ou numa rua. Se Deus não agir de misericórdia com ele através de alguém. Você está entendendo isso, amém? São escolhas. Sabe, determinados milagres precisam da nossa intervenção também. Preste muita atenção nisso. Para que alguns milagres aconteçam, depende de nós também. Aqueles noivos, eles resolveram convidar Jesus. Eles poderiam ter dito assim: mais uma boca? E além disso, Jesus nunca anda sozinho, anda com 12 camaradas. E pensa 13 homens comendo.
Não, vou chamar para o meu casamento. Não, Deus me livre, meu casamento tem muita gente já na lista. Ele poderia ter dito isso, mas ele escolheu chamar Jesus. E exatamente a escolha que ele fez é que acionou o milagre para a vida dele. Você está entendendo isso, amém? Nós chamamos isso de lei da escolha, ou lei do livre-arbítrio. É você escolher viver na luz ou escolher nas trevas. Por exemplo, alguém faz uma escolha de viver um determinado estilo de vida quando é jovem, 18, 19, 20 anos. E aí resolve viver esse estilo de vida, sabe? Não tem compromisso com nada, não para em emprego nenhum, sabe? Vive dependendo do pai e da mãe para tudo. Aí essa pessoa chega à idade de 40 anos. E aí a vida dele está horrível. E ele diz, eu não estou gostando do que eu estou vivendo. Mas isso que você está vivendo é fruto da escolha feita anos atrás. Quantos estão me entendendo? Sabe, irmãos, é preciso a gente parar de culpar os pais, parar de culpar as pessoas que não deram oportunidade para nós, parar de culpar aquela pessoa que me despediu do emprego quando eu tinha tantos anos e começar a assumir a responsabilidade por isso. Porque enquanto a gente não admitir que a gente está num determinado ponto da nossa vida, exatamente por causa das escolhas que nós fizemos, enquanto a gente não admitir isso, a gente não vai conseguir corrigir a rota das nossas vidas. Eu não vim aqui para trazer uma dor para você, eu vim aqui para dizer que nessa noite tem jeito para você. Que se você está olhando o que está vivendo, não está feliz com o que está vivendo, hoje você pode escolher chamar Jesus para essa história. Sabe, eu, por exemplo, eu escolhi chamar Jesus para a minha vida, quando eu tinha 20 anos de idade. E quando eu olho agora, nesse exato momento, eu sou um homem de 48 anos, não parece? Outro dia eu estava num local e o rapaz estava me atendendo, ele falou, rapaz, você parece ter 30 e... Quantos anos, meu bem? 30 aí? Fala mais alto, o povo ouvir. Quanto? 38 anos. Ai, moço, eu quase me senti ali um garoto. Sabe, quando eu olho hoje e lembro dos amigos que cresceram na mesma rua que eu, no mesmo bairro que eu, e olho a vida deles hoje, e olho a minha vida, eu posso dizer que a minha vida está muito melhor. Eu tenho uma família incrível, eu tenho filhos incríveis. Eu sou de fato um homem próspero. Isso não diz respeito à riqueza financeira, mas diz respeito a tudo que Deus coloca diante de mim para funcionar. Deus faz funcionar por causa dele. Sabe, eu vejo que a minha história não tem mancha, não tem a marca de um adultério, de uma traição, de uma loucura, de uma vida sem Deus. Então deixa eu te falar uma coisa, qual é a diferença? É que os meus amigos tiveram oportunidade, mas eu aproveitei a oportunidade. Você está entendendo isso, amém ou amém? Escolhas. Tem um vídeo que nos inspira muito, eu queria que você desse uma olhadinha nesses vídeos aqui, nesse vídeo, melhor dizendo, que fala de dois homens, né? Eu vou remover aqui um pouquinho, para facilitar para que você veja, vamos lá. Como serão seus últimos 10 anos? Você terá disposição bastante para brincar de pega-pega com o seu neto? Será forte o bastante para colher cada momento? Você envelhecerá com vitalidade? Ou envelhecerá com doença? É hora de decidir. Amém? É hora de... Toque alguém perto de você, sua decisão é hoje, sua decisão é agora. Porque o que você vai viver daqui a alguns anos é fruto da decisão que você vai fazer nessa noite também. De alguma forma, os nossos irmãos que estavam aqui no domingo passado decidiram reagir contra pensamentos nas suas mentes, ataques de Satanás, e porque reagiram, estão vivendo coisas incríveis logo depois. Você está aqui, amém ou amém? Cada pregação, irmãos, cada culto é uma oportunidade, uma decisão nova na minha e na sua vida. Então, tem gente que falou assim, eu escolhi não chamar Jesus na minha forma de criar filhos, e agora meus filhos estão grandes e tudo está fora de controle, nenhum deles quer saber de Jesus. E aí, pastor? Então,
dá para chamar Jesus ainda. Hoje mesmo você pode fazer isso. Posso ouvir um amém? Sabe, para você ir a níveis melhores, as suas escolhas contam. E deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes nós achamos que porque alguém está na igreja, a gente diz, nossa, fulano, mas pastor, eu vejo uma pessoa que está direto na igreja, a vida dele é só na igreja. Mas aí a pessoa, quando eu olho para a vida dessa pessoa, é só tribulação, é só luta, é só problema. Irmãos, eu sempre digo isso, e eu aprendi isso com o Espírito Santo, nós não temos a história toda, nós não conhecemos a história toda. Não é porque um carro, né, não é porque você está numa garagem que você é um carro. Não é porque você está num rodeio que você é um peão. E também não é porque você está numa igreja que você é um cristão. Jesus conta uma parábola dos 2 filhos. Quantos filhos? E eu não estou falando do filho pródigo. Jesus falou o seguinte, que o pai virou para o filho e falou assim, meu filho, vai lá para mim, para o campo, trabalha para mim. E o filho falou, claro pai, eu vou. E não foi. Mas o pai virou para o outro filho e falou assim, meu filho, vai lá para o campo. E o filho falou, eu não vou não. Mas aí ele pesou a consciência, se arrependeu e foi. Aí Jesus falou assim, qual dos 2 fez a vontade do pai? O que falou que ia, mas não foi? Ou que disse que não ia, mas depois se arrependeu e foi? E eles responderam, aquele que se arrependeu e foi. Sabe qual é o problema, irmãos? Tem muita gente que só tem discurso de que serve a Deus, mas na prática não é bem assim. Escolhas. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Deus está procurando ações acima de palavras. Porque a Bíblia diz que se eu afirmo que ando na luz, mas ao mesmo tempo ando nas trevas, eu estou enganando só a mim mesmo. Jesus disse o seguinte, ou melhor, João disse o seguinte, na sua carta, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então o que ele está falando aqui? João está dizendo, esse discurso de que ama a Deus, mas a prática é de um problema de relacionamento com o seu irmão. Ele está falando de relacionamento igreja, porque João está escrevendo para uma igreja. Ele está dizendo, isso é uma mentira, isso é falso. Então nessa noite, aprenda que para você viver milagre, você precisa passar pelas escolhas. Amém? E quer um conselho de quem ama? Escolha chamar Jesus. Porque a escolha mais importante de todas é se Jesus vai fazer parte da sua vida ou não. Para esses noivos aqui, Jesus fez parte do casamento deles, amém? Agora, leia comigo o versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Irmãos, isso aqui é muito importante. Segundo princípio para você viver milagres na sua vida, é a aceitação do problema como uma coisa normal. Diga comigo, eu preciso aceitar o problema como uma coisa normal. Como eu disse domingo passado, irmão, ou melhor, terça-feira, um vinho acabar numa festa, acontece? Acontece? Acontece, irmão. Já fui em festa que o pessoal cortou bolo, um fatia desse neguinho, ó. Se eu espirrasse, o bolo ia embora. Por quê? Porque tinha mais gente do que o bolo dava. Você já passou por isso? Que tinha que correr, jogar mais água no feijão, literalmente, para poder dar o povo comer. Eu acho que é por isso, irmão, lá no passado, na história de Boa Esperança, alguém passou por isso. E desde lá, vocês fazem comida, quando convida 10, vocês fazem comida para 100. E eu acho que isso é lá do passado, irmão, não vão resgatar essa história. Deve ter um fundamento que eu estou falando, viu? Mas volta para cá. Por que a aceitação do problema com a coisa normal? Eu tenho um autor que eu admiro muito, e ele escreveu um livro que é um livro assim, irmãos, que eu super recomendo. E na página 35 desse livro ele disse assim, milagres começam com alguém precisando deles. E para precisar de milagres, alguém precisa estar passando por alguma realidade da qual não se pode sair com as próprias forças, ou com as próprias forças. Pastor Rodrigo Amaral, eu gosto desse cara. Sabe, o nosso problema, irmãos, para aceitar que a vida tem problema, é que a forma como nós fomos construídos fez com que a nossa mente pensasse de forma errada. Porque como é que era na sua casa, irmão? Eu vou dizer na minha. Toda vez que a gente fazia algo de errado, tipo quebrar um prato, quebrar um copo, era o fim do mundo lá em casa. O mundo acabou. Irmãos, eu me lembro do meu irmão dizendo que ia fugir de casa porque um dia ele quebrou a ferramenta do meu pai.
Ele disse, acabou, papai. Foi o ventilador do meu pai. Meu pai vai me matar. Ele já estava, eu vou fugir de casa. O garoto tinha 12 anos de idade, ou 13 no máximo. Porque quebrou um ventilador. Por quê? Porque o papai dizia, não pode nada dar errado aqui. Ele dizia assim, vocês não fazem nada, então vocês também não podem se machucar. Irmão, quando eu me arranhava, uma vez eu corri atrás de uma pipa no canavial. Irmão, e eu correndo desesperado atrás da pipa. Só que aí, irmão, a palha da cana começou a cortar meus braços. E esse sujeito branquinho aqui, sabe? Pele lisinha, eu era mais antes, né? E aí saiu cortando tudo. O rosto ficou todo alinhado. Agora papai está chegando em casa. Como? Se ele me ver, ele vai me matar. Sabe o que eu fiz? Coloquei uma roupa de manga comprida, um calorão, irmão. Botei uma calça. E o rosto abaixava a cabeça. Papai chegou em casa e falou, esse menino, você está estranho, menino. Calor desse usando essa roupa. Não, pai, está tudo bem, pai. E pedindo a Deus, Senhor, não deixe ele olhar para mim, cega meu pai. Porque se o Senhor não cegar meu pai, ele vai me cegar. Irmão, a gente foi criado num padrão de que se algo der errado, não deveria ser assim. Então a gente começa a pensar que acidente não deveria acontecer. Irmão, quem nunca pegou, foi dar um ré no carro, regaçou o carro no portão. Irmão, eu levei o portão lá de casa com fusca. Fui dar um ré, não sei o que aconteceu, o portão fechou na hora. Pensa a dor no coração. Sabe? Então a gente começa a pensar que problema não deveria existir, que luta a gente não deveria atravessar. E alguns cristãos começam a idealizar um mundo sem dor, um mundo sem problema, um mundo sem dificuldade. Deixa eu te falar, esse mundo existe, mas não aqui. Esse mundo é depois daqui. Esse mundo existiu antes do pecado entrar. E esse mundo vai existir depois que Jesus vier e restaurar todas as coisas. Mas enquanto estivermos aqui, irmão, nós vamos passar por luta. Vamos ter que enfrentar diagnóstico de um rim de mais de 80 anos. Enquanto a gente estiver por aqui, irmão, a gente vai ter que enfrentar problemas, dificuldades. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente, quando pensa assim, que não deveríamos atravessar luta, então quando os problemas acontecem, o que acontece? A gente não tem energia para encarar. E a gente deixa de crer também que Deus pode agir para consertar. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu perco o emprego, ou entro numa crise, por exemplo, a gente começa a achar assim, está tudo acabado. É por isso que muita gente tira a própria vida quando passa por lutas e dificuldades. Porque a nossa pressuposição é que se a gente está atravessando luta, então isso é sinônimo de que Deus é que está fazendo isso. É Deus que mandou esse negócio para mim, está me castigando. Não fui no culto hoje, por isso essa dor de barriga. Alguém está me assistindo agora pensando nisso. Você está entendendo, irmão? Deixa eu te falar uma coisa para acabar de uma vez com isso. João 10:10. Jesus falou, o ladrão vem somente para roubar. E Jesus falou, eu vim para dar e vida com... Irmão, o negócio de Deus não é matar você, nem destruir você, nem roubar você. O negócio de Deus é te abençoar. O negócio de Deus é te dar vida com abundância. Deus não está trabalhando no negócio de destruição. Deus não está trabalhando no negócio de arrebentar com a sua vida. Deus está trabalhando no negócio de abençoar você, de cuidar de você, de levar você para um nível maior. Amém? Esse negócio de roubar, matar e destruir, irmão, isso é coisa da concorrência. Isso é coisa da oposição. Isso é coisa do adversário, isso é o padrão dele. Não é Deus que está fazendo isso. Irmãos, tem uma coisa que eu fico muito triste, é quando encaro alguns velórios e encontro algumas pessoas dizendo, não, Deus quis assim. E falar isso para uma mãe que acabou de perder uma filha, um filho atropelado. A leitura que essa mãe faz, que esse pai faz é, Deus atropelou meu filho. Deus mandou aquela carreta, aquele caminhão. Deus não está no negócio do mal. Deus é luz e nele não há treva alguma. Aí tem gente que pensa assim, mas por que Deus está comigo então? E por que o mal me visitou? Porque se Deus estivesse comigo, isso não aconteceria. Por que Deus está comigo e o mal veio? Irmão, Deus está comigo e o mal vai acontecer, porque nós vivemos debaixo dessa terra. Nós vivemos debaixo de um plano de bagunças. Então muitas vezes nós lemos erro, nós lemos acidente, nós lemos problema como coisa fora do normal, como coisa do outro mundo. Nós pensamos que, ao longo da vida tudo vão ser flores. Não, irmãos, ao longo da vida nós vamos ter que enfrentar crises, problemas, lutas. Então a maioria de nós foi treinado para achar que a vida deveria funcionar sem problema, que os casamentos deveriam sempre funcionar sem problema. É mais ou menos aquela mulher
que passou a tarde inteira, manhã e a tarde inteira limpando a casa. E eu lembro da minha mamãe, a nossa casa era de vermelhão. Conhece vermelhão? Toda vez que a mamãe encerava aquele negócio, não tinha cera elétrica, a gente fazia no esfregão mesmo. E depois a mamãe tacava jornal naquela casa toda. Irmão, quando a gente ousava andar naquela casa, ficava com uma roda vermelha embaixo do pé. Era a cera rainha, nunca esqueço. Aquela lata de cera que eu dava fungada naquilo. Aquilo era para o cérebro. Aí mamãe terminava de limpar e falava assim: não entra aqui. Como? Eu quero um banheiro. Não entra, a casa está limpa. Irmão, como assim? Mulher, você limpa a casa para quê? Casa é para a gente entrar. Se sujar, vai sujar. Tem mulher que fala assim: não entendo. Eu lavo o prato e continua o prato sendo sujo. É porque o povo come. Você pode comprar um descartável. Você está entendendo isso, irmãos? Esses pensamentos, a gente precisa entender isso. O mundo que nós vivemos admite que nós vamos ter que enfrentar tudo isso. O mundo está desequilibrado pelo pecado, então errar é normal. Nós vamos errar e as pessoas vão errar conosco. Por isso que Jesus falou que a marca de um cristão não é não errar, mas é perdoar. Você está entendendo? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Alguém errou nessa festa. Alguém errou. Ou o camarada da porta não checou os convites, né? Imagina isso, não checou os convites. Olhou, casamento do Cleuto da Dila. Não, deixa entrar, não checou. Eu, por exemplo, vou todo casamento, ninguém checa o meu convite, irmão. Ninguém olha o meu convite. Eu posso levar um monte de gente no carro, que dá certo. Todo mundo que está comigo entra na festa. É um luxo. Mas alguém não checou o convite. Alguém fez a conta errada de quantos ml de vinho o pessoal ia beber. Sei lá, irmão. Alguém errou, irmão. Alguém botou uma dose maior do que deveria colocar. Eu não sei. Mas a Bíblia deixa muito claro. Alguém errou. E a maioria de nós, irmãos, é assim. Quando erra, a gente não fala que está errando. Eu lembro de Asaf pequenininho. Não posso contar isso aqui. Mas eu posso. Ele era pequenininho. Asaf, quando tinha vontade de fazer o número 2, ele falou assim: papai, cocô, fraldinha, cocô, fraldinha, cocô, fraldinha. E às vezes, irmãos, ele fazia, tinha tanta vergonha, que a gente sentia um cheirinho. Tem um negócio aqui. Irmãos, às vezes a gente acha que as pessoas não estão sentindo o cheirinho dos erros nossos, dos problemas que a gente está fazendo. Não estão sentindo, irmão. Só a gente que fica disfarçando. Não está tudo bem, está aquele troço pesado aqui atrás. Você está entendendo isso, irmão? Irmão, a gente não conta os problemas. A gente só conta depois que passou. Depois que passou, a gente conta: nossa, uma vez, irmão. Por quê, irmãos? Porque a gente foi treinado também o seguinte: ó, não fala para ninguém. Porque se a gente falar para alguém, a gente pensa que esse alguém vai olhar para nós, vai desprezar a gente, vai achar a gente defeituoso, vai achar que a gente, sabe, está em pecado. Deixa eu te falar uma coisa. É porque a gente pensa que não pode errar. E aí, se a gente errar, o vizinho também não pode saber. Mas deixa eu falar uma coisa, a gente acaba não resolvendo o problema. Maria correu e falou: Jesus, tem um problema acontecendo aqui. Imagina se Maria ficasse quieta, irmão, como é que terminaria essa festa? Você está entendendo isso, amém ou amém? Conta para Deus os seus problemas. Conta, fala deles. Fala para o seu irmão, que é carne e osso também, que já passou pelas mesmas lutas que você. Dá uma olhada nessa pessoa do seu lado, está vendo isso aí? Tem problema. Ele também tem boleto para pagar, que nem você. E alguns devem estar uns 2 dias atrasados aí. Deixa eu te falar, irmãos, Maria não se desesperou. Maria não maquiou o problema, ela simplesmente foi até Jesus. Talvez se fôssemos nós, irmãos, nós criaríamos uma situação e dispensaríamos todos os convidados. Gente, aconteceu um problema, a noiva acabou de desmaiar. E a noiva lá: ui, morri. A gente ia fazer alguma coisa, mandar todo mundo embora mentindo. E alguém fala assim: isso aí eu sei o que é, acabou o vinho. Você está entendendo, irmão? Amém ou amém? Só que Maria não maquiou o problema. Ela simplesmente foi até Jesus. Porque a coisa mais incrível é a reação de Jesus. Jesus poderia ter dito: quem errou? Traga aqui agora o culpado. Quem foi que fez esse negócio? Quem foi que quebrou o negócio que eu coloquei aqui? Quem foi? Quem foi? Alguém quebrou, vai aparecer. Aí começa a amaldiçoar: vai aparecer. Irmão, sabe por que seu carro arranhou? Porque você tem carro.
Sabe por que você deu um tropeção, machucou o dedo do pé? Porque, glória a Deus, você tem dedo no pé. Você está entendendo isso, amém ou amém? A preocupação de Jesus nunca foi com quem errou, mas em como Deus poderia resolver o problema. Deixa eu te contar, quando você corre para Deus para contar sobre suas lutas, Deus não está puxando a capivara. Ele vai começar a falar de como consertar isso. Aliás, esse princípio do ensino de Jesus para nós está em toda a Bíblia. Você olha para João 9, os discípulos estão passando, tem um cego de nascença, e a primeira pergunta dos discípulos, escuta isso aqui, irmão. Jesus, quem pecou? Ele ou os pais dele para que ele nascesse cego? Olha a discussão dos caras. A gente é geralmente assim. Não, porque nós precisamos saber porque esse cara está na rua revirando lixo. Não, eu acredito que é uma conjuntura. Eu acho que no passado a gente começa a conjecturar, irmão, dá comida para a pessoa e acabou. É isso que Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus olhou para eles, para os seus discípulos e disse, ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais. Mas Jesus também não dá resposta. Ele só diz assim, mas ele está aí para se manifestar nele a obra de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Não importa o que você esteja vivendo, seja a luta que for, é uma oportunidade para Deus fazer um milagre na sua vida. Seja o diagnóstico que for, é uma oportunidade para Deus fazer um milagre na sua história. Você está aqui, amém ou amém? Então nós temos que lidar com a realidade, nós vamos passar por luta, que nesse mundo as coisas vão dar errado o tempo inteiro. E dá mesmo, irmão. E a gente precisa aceitar que as coisas vão dar errado, porque essa é a vida normal admite isso. Aliás, a maior parte dos milagres, irmão, na Bíblia, são fruto de problema. Golias infernizando o povo 40 dias. O milagre de Davi derrotar Golias. O povo, uma multidão lá, Jesus passa da hora do sermão, e agora o povo está com fome, não tem onde comprar comida, não tem comida. Milagre da multiplicação dos pães e peixes. Um homem está paralítico 38 anos, e Jesus manda o camarada se levantar, pegar a maca e ir embora. E o cara vai. Você está entendendo? Cegos, paralíticos, mar vermelho, tudo isso foi resultado de problemas que estavam acontecendo, por isso o milagre aconteceu. Então quando os problemas estiverem vindo para a sua vida, não fique olhando assim, é um fracasso, que luta, meu Deus, não, diga, Senhor, é uma oportunidade de o Senhor fazer um milagre, é uma oportunidade de o Senhor fazer coisas novas. Então passar por dificuldade, irmão, é uma oportunidade de milagres, amém? Então ser cristão é saber que na vida nós teremos que encarar realidades que vão dar errado, mas com uma certeza, Deus pode mudar isso. Amém? Diga comigo, meus problemas são problemas de Deus. Diga, Deus se interessa pelos meus problemas. Diga, meus problemas são da conta de Deus. Amém? No verso 4, Jesus diz para Maria, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Terceiro princípio, anote aí, saber lidar com o tempo. A maioria de nós acaba perdendo os milagres porque não aprende a respeitar esse princípio. Deus respeita o tempo. Tem um texto de Gálatas 4 que diz que quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei. Só que o texto diz que Jesus é o cordeiro que foi entregue desde antes da fundação do mundo. Mas Jesus só apareceu na plenitude do tempo. Não é para a gente entrar em crise com esse texto? A gente fica assim, por que Jesus não apareceu antes? Para evitar todos esses problemas. A gente está igual, irmãos, por exemplo, João 11:6. A Bíblia diz que quando Jesus ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Olha que loucura. Irmão, era o melhor amigo do cara. Lázaro, o melhor amigo de Jesus, ele leva 2 dias ainda, enrola 2 dias ainda. Ele fica sabendo que Lázaro está doente, demora 2 dias ainda onde ele estava. Irmão, você diz, não, eu ia parar tudo para ir até meu amigo. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Tem gente que acha que quando o milagre não acontece no tempo que eu predeterminei, então eu vou desistir, eu vou ficar zancado com Deus. Deixa eu falar uma coisa, muitas vezes a gente não vive milagre na nossa vida, porque a gente insiste que as coisas têm que acontecer no tempo que a gente quer. Jesus não funciona. Aliás, eu preciso te falar isso. Deus não chamou você para controlar tempo, mas Deus chamou você para confiar. Um dia os apóstolos falaram assim, Jesus ressurreto, ele falou, vou subir aos céus. Jesus, é agora que você vai restaurar o tempo a Israel, o reinado a Israel, o domínio de Israel. Jesus falou, rapaz, vocês estão preocupados com isso? Isso é coisa, tempo é coisa que Deus que controla. Quanto a vocês, só façam uma coisa, fiquem em Jerusalém, esperem o Espírito Santo e vão fazer a obra. Não é vocês que têm que ficar controlando isso.
O sangue do Cordeiro, sem mancha e sem defeito, que Pedro fala, é conhecido antes da criação do mundo, mas é revelado nos últimos tempos. Por quê? Porque Deus não chamou a gente para controlar, irmãos. Deus tem um tempo certo. Por isso, sabe o que resta para mim e para você? A nossa melhor escolha é perseverar. Vai acontecer. Eu termino dizendo para você, Deus não é movido pela nossa pirraça. Deus não é movido pelas nossas ameaças. Deus não é movido pelas nossas ansiedades. Deus não é movido pelas nossas chantagens. Nada move Deus. Mas se tem uma coisa que chama a atenção de Deus, é a nossa fé. Porque quem tem fé sempre espera. Para construir um milagre, o tempo é fundamental. E aceite a verdade. Em João 6, 2, 6, 9 diz que 6 potes de pedra, e você conhece o processo, enche o pote, enche até a borda, tira um pouco de água, leva para o encarregado, ele prova a água, conversa com o noivo, o milagre acontece. Porque todo milagre envolve um processo. O texto diz que nas talhas cabiam entre 80 a 120 litros. Isso fala de 120 quilos e de 80 quilos. Porque é uma equivalência entre 1 litro e 1 quilo. Agora a pergunta é, isso era a capacidade dentro do vaso. Mas a pergunta é, quanto pesava o vaso? E era de pedra. O material era pedra. Então era mais pesado ainda. Imagina esses camaradas pegando, juntando tudo isso. Elas não estavam no mesmo lugar. Então eles têm que carregar isso. Quanto tempo isso durou? Eles têm que encher isso. Quanto tempo, meu? Porque não tinha mangueira. Não tinha bomba. Eles carregaram no braço para encher isso. Quanto tempo demorou? Isso fala de processo. O processo é necessário. Por isso o meu e o seu desafio é resistir no processo, é aguentar o processo, é suportar o processo. E nós aprendemos que não é o processo que faz o milagre, mas o milagre respeita o processo. Tem milagre que Deus quer fazer na sua vida, mas você parou no meio do processo. Você desistiu. Eu conheci um homem, e eu fui pastor dele, ou melhor, fui pastor da família dele, lá em Campos. E chegou um dia que ele falou assim, cansei de fazer hemodiálise. Não vou fazer mais. Estou enjoado disso. Não vou mais fazer hemodiálise. E ele parou. Em poucas semanas ele morreu. Porque hemodiálise é um processo, eu sei, desgasta o indivíduo. Mas é um processo que mantém o indivíduo vivo. Milagre respeita processo. Se você olhar para o seu corpo foi programado com curas que são processuais. Você tem alguma cicatriz aí que você pode olhar? Eu tenho uma na minha mão. Está aqui. Uma faca fez isso. Mas agora só tem uma cicatriz, não dói. Alguns dias depois, meu corpo foi regenerando isso. Regenerando. E agora só tem uma cicatriz. Deus plantou o processo dentro de nós. E na vida nós temos que entender isso. Milagre passa por processo. Você vai passar pelo processo, a fim de ter o caráter, as raízes necessárias para viver o propósito de Deus na sua vida. Às vezes, irmãos, a gente pensa que Deus, Ele simplesmente não vai cuidar da gente no processo. É exatamente por isso que Deus não conta para nós o processo. Se Deus contasse para você que seu futuro é glorioso, como José se tornou governador do Egito, mas se Deus contasse para ele, José, o negócio é o seguinte, você vai ser jogado numa cova, vai ser vendido como escravo, revendido como escravo, vai lá para a casa de Potifar, depois você vai para a prisão, porque a mulher dele vai acusar você, você vai ficar esquecido na prisão, isso tudo vai durar 13 anos na sua vida, mas depois você vai chegar ao trono, sabe, José? Irmão, sabe o que José ia dizer para Jesus, para Deus? Deixa eu ficar aqui mesmo com as ovelhas do meu pai, deixa esse negócio para lá, esse negócio de governador, esquece. Você está entendendo? Deus nos conhece. É por isso que Ele não conta para nós o processo. Ele é o alfa e o ômega. São as duas letras do alfabeto grego. A primeira, alfa, e a última, ômega. Então Ele não diz, eu sou alfa, beta,
Não. Delta, não. Zeta, não. Eu sou apenas o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E o que está no meio é processo que eu e você precisamos passar. Mas a boa notícia é que Ele não nos deixa sozinhos. A boa notícia é que a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Sabe, escute uma coisa. Deus, se você pudesse definir milagre, ou se eu pudesse definir milagre, eu definiria da seguinte forma: milagre é Deus fazendo uma intervenção, onde coisas que estão dando errado, que deram errado, Deus vai fazer essas coisas darem certo. Esse primeiro milagre me prova isso. Certamente tem coisas na sua vida que estão dando errado, e você está desesperado porque está dando errado e está culpando Deus. Para de perder tempo com isso. E ao invés de culpar Deus, diga: Deus, me tira dessa. Hoje você aprendeu que Deus se interessa pelos problemas que você enfrenta, sejam eles quais forem. Pare de pensar que Deus está ocupado com o universo, não tem tempo para você. Deus se importa. Deus se importa com o problema que você está enfrentando com o seu filho. Deus se importa com o problema que você está enfrentando com a sua filha. Deus se importa com o problema que você está atravessando no seu casamento. É coisa simples, sabe? Você fala uma coisa, a sua mulher não te entende, ela fala, você também não entende. Fale com Deus sobre isso. Deus se importa, porque você está tentando empreender algo novo e está pedindo a Deus uma ideia, ou nem pediu, peça. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Milagre é Deus fazendo intervenção em coisas que não tinham mais jeito e dando jeito. Amém? Tem coisa na sua vida que Deus precisa dar jeito aí? Amém? Na minha também. Na minha também. Por isso, você que vai ver milagres, faça as escolhas certas. Crie ambientes e realidades, atmosferas para que Deus haja. Dê legalidade ao mundo espiritual. É por isso que a Bíblia fala sobre isso o tempo todo. Ao mesmo tempo, aceite que erros, lutas fazem parte da vida de alguém vivo nessa terra. Problemas, dificuldades. Respeite o princípio do tempo. As coisas não vão acontecer porque você está chorando demais, gritando demais. As coisas vão acontecer porque você está exercendo fé. E por último, aceite que milagre passa por processo. Pastor, está aqui, né, minha sogra e meu sogro. Minha sogra orou 25 anos para que o seu Defonso se convertesse. Essa é a boa notícia. 25 anos ela orou para ele entregar a vida para Jesus. E a mulher começou a orar, tem 6 meses e já está desistindo. Você está entendendo isso, amém? Processo, diga comigo, processo. Tem coisa que Deus já começou a fazer, irmão. Você só tem que continuar. Tem filho que Deus já mandou para o seu ventre. Já está liberado. O cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Mas ele se manifestou na plenitude dos tempos. Hoje eu quero declarar no poder de Jesus que o Kairos, que é o tempo de Deus, vai se cruzar com o seu Cronos, que é o seu tempo cronológico. E o Kairos, Deus vai encontrar o seu Cronos e Ele vai visitar você, porque o milagre dele já foi liberado sobre você. O braço dele já está estendido. E quando a Bíblia diz que o braço dele está estendido, a minha concepção é que tem algo na mão dele para ser entregue para você. O braço estendido é para isso. Eu estendo o braço para dar algo para os meus filhos. Deus já estendeu o braço para você. Você precisa acessar o braço dele. Se você é como eu, que precisa de uma intervenção de Deus, se você é como eu, desse seu lugar e venha. Talvez você esteja vivendo como essa canção diz. Às vezes você se esqueceu do Deus que faz milagres. Às vezes você até desistiu do Deus que faz milagres. Às vezes você está frio na sua fé. Você está adorando, nem adorando. Você está cantando, nem cantando. Porque dentro de você alguma coisa já morreu. Ou alguma coisa está morrendo. Hoje é dia de vir e dizer: Senhor, me faz lembrar que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Desse seu lugar, nós vamos orar agora. Hoje você aprendeu que passar por luta faz parte da vida. Você está passando, eu também passei, eu também passo. Então a gente vai orar junto hoje. Vai fortalecer a fé uns dos outros. Precisar de milagre nós precisamos. Enquanto adoramos desse seu lugar e vem, a gente vai orar juntos. Aleluia. Como eu me esqueci
impossível. Tu não podes operar, porque insistirei em teus milagres. Cante isso, cante. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? E agora? E agora? Como é que está a sua vida? Cante. Agora posso enxergar. A palavra de Deus está abrindo seus olhos. Em ti eu posso confiar. Você pode confiar. Estou firmado no Deus que faz milagres, faz milagres. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você esteja vivendo um tempo que você diz assim: não, eu estou vivendo melhor, é o vinho novo. Então, Deus tem um vinho novo hoje e amanhã tem um vinho melhor do que o de hoje. O vinho de amanhã é mais novo que o de hoje. Então relaxa, Deus sempre tem mais e o melhor. Mas hoje eu quero orar com você. Eu quero que você feche um pouquinho os seus olhos e entregue para Deus. Senhor, errei aqui. Estou comendo e estou colhendo a consequência do que eu plantei de errado. Mas Senhor, eu decido trazer o Senhor para isso. Eu decido trazer o Senhor para os meus problemas, para as minhas lutas, e entender que isso não é só meu. Os meus problemas são da sua conta, porque eu sou teu filho, eu sou tua filha. Senhor, eu confesso que já cansei de bater na tua porta, porque de alguma forma eu decidi acreditar que o Senhor não quer me abençoar, que o Senhor não quer me fazer esse milagre, que o Senhor não quer, Senhor, mas hoje eu estou arrependido, arrependida, e estou dizendo: Senhor, eu volto a crer. Ah, Senhor, houve um momento sim, como essa canção diz, eu esqueci do Deus que faz milagres. Eu cheguei a desistir, a desanimar, afundei na fé, mas Senhor, nesta noite teu braço me ergueu novamente, para ficar de pé sobre as águas, e crer que eu estou diante de um Deus que faz milagres, um Deus que faz maravilhas, um Deus que escolheu dentre tantos milagres, o primeiro milagre para Ele se manifestar foi transformar água em vinho e alegrar uma festa e salvar noivos que estavam desesperados. Senhor, eu entendi que o Senhor se importa. Eu decido hoje, eu escolho te trazer para a minha história. Eu escolho te trazer para o problema que não foi o Senhor que criou, eu criei. Eu escolho te trazer problemas, Senhor, que Satanás arrumou para mim. Eu te trago para essa luta agora, Senhor, porque creio que o Senhor vai me tirar dela. Vai orando, vai declarando: Senhor, eu aceito e aprendo agora a lidar que essa vida é desequilibrada por causa do pecado, e infelizmente eu vou ter que enfrentar lutas e batalhas, mas a melhor parte é que eu tenho um Deus a quem posso recorrer, que pode consertar isso que está quebrado. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Não foi para impedir as obras do diabo, mas para desfazer as obras do diabo.
desfazer. Então aquilo que o diabo está fazendo na sua vida, meu irmão, Jesus pode desfazer. Desfazer. Seu útero não pode gerar, Jesus pode fazer o teu útero gerar. Teu corpo está enfermo, Jesus pode trazer saúde para o teu corpo. As portas estão se fechando, Ele é a porta, Ele pode abrir essa porta. O fardo está pesado, a Bíblia diz que Ele pode ajudar você a carregar esses fardos. A Bíblia diz que nós temos que lançar para Ele toda a nossa ansiedade. Aceite também o princípio do tempo. Não aconteceu ainda, muitas vezes não significa que Deus disse não. Talvez Deus só está dizendo: espere, eu não terminei. Espere, eu não terminei. Mas hoje eu estou orando para o Kairos de Deus cruzar com o seu Cronos e atingir você com poder, e isso vai se resultar em milagre na sua vida. Aguenta o processo. Se Ele mandou você continuar, continue. Eu estou vindo culto após culto. Eu sei. Imagina aqueles homens enchendo aquela talha de água. Imagina Naamã mergulhando a primeira vez e nada acontecendo no Jordão, a segunda e nada, a terceira e nada, até chegar a sétima. Ei, escute, aguente o processo. Às vezes o processo é doloroso, mas deixa eu te dar uma palavra: todo que pede recebe, todo que bate a porta se abre, todo que busca encontra. Sua pirraça não vai mudar Deus, suas crises não vão mudar Deus, seus gritos não vão mudar Deus, seu choro não muda Deus, mas a sua fé chama a atenção de Deus. Pai, eu oro agora pelos teus filhos, estou em comunhão com eles, porque sou como eles. Eu passo pelas mesmas lutas, eu enfrento as mesmas batalhas. Por isso juntos nós podemos orar com a mesma concepção e visão. Pai, nós te chamamos agora para as nossas lutas e te pedimos: Deus, se não houver uma intervenção tua, nós estamos perdidos. Então nesta hora, Pai, intervenha nessa área. Pensa na área da sua vida que Deus precisa intervir. Pensa no lugar que Deus precisa agir. Deus, intervenha. Se o Senhor não fizer um milagre, a gente vai estar desesperado, em apuros, como aqueles noivos estavam naquela festa de casamento. Senhor, nós precisamos do Senhor para nos socorrer. Senhor, a gente não quer saber agora quem errou. A gente precisa que o Senhor nos ajude a consertar o que está dando errado agora. Intervenha, Senhor, faz os teus milagres, faz os teus sinais. Pai, nós decidimos hoje aceitar o processo. Declaramos isso. Deus, respeitamos o princípio do tempo e nos submetemos ao Senhor durante ele. Em nome de Jesus. Você pode declarar comigo isso? Diga assim: Senhor Jesus, esse é o meu decreto. Eu decido, faço essa escolha de aceitar que problemas fazem parte da vida de cada um de nós nessa terra. Mas também creio e respeito o processo do tempo. Senhor, tem um tempo certo para cada coisa. Eu acredito nisso. Em cada promessa tua, esperarei o tempo que for, porque o tempo que chegar vai ser o tempo certo. A hora que chegar vai ser a hora certa. E eu aceito isso. Senhor, eu também aceito passar pelo processo. Não me deixa desistir, recuar, retroceder, mas me faz ser como José, continuar confiante que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia, toma posse disso.